Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. A saúde falha, o dinheiro some, o lar perde a paz. E no meio de tudo isso, uma coisa estranha acontece. Você continua de pé. Não sabe explicar como. Não sabe de onde vem a força. Mas algo, ou alguém, parece segurar você quando tudo ao redor cede. E se esse algo não fosse coincidência? E se esse alguém fosse uma presença real, silenciosa, poderosa e materna, que age nos bastidores da sua vida sem que você nem perceba? Existe uma proteção que não aparece nos jornais. Não é ensinada nas escolas. Não é compreendida pela lógica humana. Ela não faz barulho, não anuncia sua chegada, não exige reconhecimento. Ela simplesmente age, cobre, ampara, desvia o golpe antes que ele chegue. E o Padre Pio, aquele homem marcado pelas chagas de Cristo, que passou décadas sangrando pelas mãos, pelos pés e pelo lado, conhecia essa proteção como poucos seres humanos já conheceram em toda a história da Igreja. Ele não falava sobre isso de forma leviana. Quando o Padre Pio mencionava Nossa Senhora, sua voz mudava. Seus olhos marejavam. Era como se ele estivesse descrevendo algo que via, não apenas algo em que acreditava. E ele via. Os que estiveram ao seu lado no convento de San Giovanni Rotondo testemunharam momentos em que o santo entrava em êxtase diante da imagem de Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo sofrimento, murmurando palavras que ninguém conseguia ouvir por completo. O que ele via naqueles momentos, o que ele sabia sobre o manto de Nossa Senhora, que a maioria dos católicos ainda não compreendeu. Esta mensagem não chegou até você por acidente. Não existe coincidência no caminho de quem busca a Deus com o coração sincero. Se você está ouvindo estas palavras agora, é porque algo maior do que a sua própria vontade trouxe você até aqui. Pode ser o Espírito Santo. Pode ser a intercessão silenciosa de Nossa Senhora. Pode ser o próprio Padre Pio, que mesmo do céu continua sua missão de guiar almas, de proteger os pequenos, de acender uma luz nos corações que estão prestes a se apagar. Nem todos estão prontos para receber o que será dito aqui, mas você está, porque você chegou até este momento. E se eu te disser que o Padre Pio revelou, em diferentes momentos de sua vida, que existem 3 sinais concretos, 3 marcas espirituais profundas que indicam que Nossa Senhora está ativamente cobrindo uma pessoa com seu manto, não são sinais visíveis aos olhos do mundo. Não são medalhas penduradas no pescoço, nem terços expostos em cima da mesa. São marcas da alma, disposições interiores, hábitos espirituais que, quando presentes em uma pessoa, ativam a proteção maternal de Maria de uma forma tão real e tão poderosa que nem o próprio inferno consegue atravessar. Este ensinamento não está disponível em qualquer lugar. Não é encontrado facilmente em livros de espiritualidade popular. É um dos tesouros mais preciosos que o Padre Pio carregou consigo, transmitido a seus filhos espirituais, aos padres que viveram ao seu lado, às almas que ele direcionava no confessionário por horas e horas intermináveis. Ele sabia que o mundo precisaria desse conhecimento. E hoje, esse conhecimento chega até você. Mas antes, é preciso entender uma coisa fundamental que o Padre Pio repetia aos seus filhos espirituais com uma urgência que às vezes assustava. A maioria das pessoas que está sob a proteção de Nossa Senhora não sabe que está. Vive achando que sua fé é pequena demais, que seus pecados são grandes demais, que ela não merece esse amparo. E é exatamente essa ignorância que enfraquece a proteção. Não porque Maria a retira, mas porque a alma, sem saber que está coberta, não aproveita esse manto. Não responde ao toque de Nossa Senhora. Não percebe os desvios que ela opera. Não reconhece as graças que chegam disfarçadas de coincidências. O Padre Pio conhecia essa tragédia espiritual. E por isso ele ensinava. Por isso ele guiava.
Por isso ele passava noites inteiras em oração, intercedendo por almas que nem sabiam que precisavam de intercessão. Existe em sua vida alguma situação que você simplesmente não consegue resolver sozinha? Algum peso que você carrega há anos sem encontrar alívio? Alguma porta que permanece fechada por mais que você ore, por mais que você tente? Talvez a resposta não esteja no que você está fazendo de errado, mas no que você ainda não sabe sobre o que está sendo feito por você. Hoje isso muda, porque o que o Padre Pio revelou sobre os 3 sinais do manto de Maria não é apenas informação espiritual, é uma virada. É o momento em que o ouvinte reconhece sua própria proteção, nomeia o amparo que sempre esteve ali e passa a corresponder com uma fé mais viva, mais consciente, mais poderosa. Uma das mulheres que se confessava com o Padre Pio regularmente contou um episódio que jamais esqueceu. Ela havia chegado ao convento completamente destruída. Havia perdido o filho mais novo para uma doença grave. O marido havia abandonado a família. A casa estava prestes a ser tomada por dívidas. Ela mal conseguia rezar. Entrou no confessionário com vergonha, com raiva e com uma pergunta que ela mesma descreveu como blasfema. Por que Nossa Senhora não a havia protegido? O Padre Pio ouviu tudo em silêncio. E então, com uma suavidade que ela disse nunca ter encontrado em nenhum outro ser humano, ele respondeu: Filha, Nossa Senhora não falhou com você. Ela segurou você quando você já estava caindo. O que você viveu foi a tempestade. O que você não viu foi a mão que impediu que a tempestade te destruísse completamente. Ela saiu daquele confessionário sem que nenhum problema tivesse sido resolvido, mas com uma paz que ela mesma não sabia de onde vinha. E nos meses seguintes, tudo começou a se mover. Devagar, mas se movia. Isso é o manto de Maria. Não é a ausência da dor. É a presença de uma força que transforma a dor em caminho. E o Padre Pio sabia identificar quem estava sob esse manto. Ele via, discernia. E hoje você vai descobrir se você também carrega esses sinais. Antes de revelar os 3 sinais, faça uma coisa simples agora. Se inscreva neste canal e deixe nos comentários: eu recebo o manto de Nossa Senhora. Não é um gesto vazio, é uma declaração de fé. É você dizendo que está aqui, que está aberta, que está pronta para receber o que Nossa Senhora e o Padre Pio têm para te ensinar. Não é magia, é a graça que responde à disposição do coração. Os 3 sinais estão prestes a ser revelados. E o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua própria vida de fé. Esses sinais não são conquistas espirituais reservadas a santos ou religiosos. São disposições do coração, marcas da alma que qualquer pessoa pode carregar, independentemente de sua condição de vida, de seus erros do passado ou da fragilidade de sua fé. O que o Padre Pio ensinava é que Nossa Senhora não escolhe os perfeitos. Ela escolhe os que amam, mesmo que de forma imperfeita. E os 3 sinais são exatamente isso. Formas de amor imperfeito que Maria reconhece e sobre as quais estende seu manto com uma generosidade que ultrapassa toda a compreensão humana. O primeiro sinal é a devoção ao rosário, mesmo quando rezado com dificuldade. Existe uma diferença entre rezar o rosário por hábito e rezar o rosário por amor. Mas o Padre Pio ensinava algo que surpreendia muitas das almas que ele orientava. Nossa Senhora não exige perfeição na oração, ela exige perseverança. E isso muda tudo. Havia pessoas que chegavam ao Padre Pio angustiadas porque não conseguiam se concentrar durante o rosário. A mente vagava, os pensamentos escapavam. Elas sentiam que estavam falhando com Nossa Senhora. E ele respondia com uma firmeza carinhosa que muitos descreveram como desconcertante. Você acha que ela não sabe que você está cansada?
Você acha que ela não vê o esforço que você faz para pegar o terço mesmo quando tudo dentro de você quer desistir? Esse rosário imperfeito vale mais do que você imagina. O Padre Pio tinha uma relação com o rosário que ia além da devoção comum. Ele rezava entre 15 e 20 terços por dia. Seus dedos nunca largavam as contas. Mesmo durante conversas, mesmo em momentos de intenso sofrimento físico, ele rezava. E ele dizia que o rosário era a corrente que prendia o demônio, a chave que abria o coração de Maria e o escudo que cobria as famílias contra forças que os olhos humanos não conseguem ver. A espiritualidade católica sempre ensinou que o rosário é uma oração de guerra, não uma guerra humana, mas uma guerra espiritual. São Luís de Montfort, cujos escritos o Padre Pio conhecia e admirava profundamente, descreveu o rosário como a arma mais poderosa que Nossa Senhora entregou aos seus filhos para combater o mal nos últimos tempos. E o Padre Pio vivia isso na carne. Ele enfrentava o demônio diretamente, fisicamente, noite após noite, no convento de San Giovanni Rotondo. E o que o mantinha de pé, o que o blindava, era a oração constante, especialmente o rosário. Quando uma pessoa reza o rosário com regularidade, mesmo que imperfeito, mesmo que breve, ela está fazendo uma coisa que poucos compreendem espiritualmente. Ela está entregando o controle da sua vida às mãos de Maria. Cada Ave Maria é um ato de confiança. Cada mistério meditado é uma janela aberta para a ação de Deus. E Nossa Senhora, que conhece cada filho pelo nome, responde a essa entrega, cobrindo essa alma com seu manto de uma forma que se manifesta de maneiras concretas. Portas que se abrem sem explicação, perigos que são desviados sem que a pessoa saiba, graças que chegam no momento exato em que tudo parecia perdido. O Padre Pio dizia: ame o rosário, reze-o todos os dias. Se você não tiver tempo para rezar todos os mistérios, reze pelo menos uma parte. Mas não deixe um dia passar sem que você tenha falado com Nossa Senhora pelas contas do terço. Isso não é um conselho devocional superficial. É uma instrução de proteção espiritual. É o Padre Pio dizendo: se você quer estar sob o manto de Maria, este é o primeiro passo. Este é o primeiro sinal que ela reconhece na sua alma. Pense agora. Você reza o rosário, mesmo que de forma incompleta, mesmo que com distração. Se sim, saiba que Nossa Senhora já te vê, já te conhece pelo esforço, e o manto já está sobre você de uma forma que você talvez ainda não tenha percebido completamente. O segundo sinal é a confiança filial em Maria nos momentos de desespero. Este sinal é diferente do primeiro porque não é uma prática, é uma atitude interior. É a forma como a alma se volta para Nossa Senhora quando tudo desmorona. E o Padre Pio ensinava que Maria reconhece imediatamente a alma, que no meio da tempestade, mesmo sem entender nada, mesmo com raiva, mesmo com dúvida, ainda assim corre para ela. A confiança filial não é a confiança dos fortes. É a confiança dos que já não têm mais forças e ainda assim estendem a mão. É a criança que chora nos braços da mãe sem saber o que está acontecendo, mas que sabe de alguma forma que aquele colo é seguro. O Padre Pio dizia que essa atitude, essa rendição da alma nos momentos de crise, era um dos gestos mais poderosos que um ser humano podia fazer diante do céu. Ele ensinava que o demônio tem pavor da alma que confia em Maria no sofrimento, porque essa confiança não é natural. Ela não vem da lógica humana. Ela vem de uma graça que foi plantada por Deus no coração daquela pessoa. E quando o diabo vê essa confiança, sabe que não pode vencer. Sabe que aquela alma tem uma proteção que vai além de qualquer recurso humano. A espiritualidade mariana da Igreja Católica está repleta desse ensinamento. Em Fátima, Nossa Senhora não prometeu que a dor acabaria. Prometeu que salvaria as almas que a ela se consagrassem. Em Lourdes, ela não removeu a doença de todos os que foram.
mas trouxe graça, paz e força aos que confessaram sua fragilidade diante dela. Em La Salette, ela chorou. Chorou sobre seus filhos. E esse choro foi um sinal de que ela não abandona aqueles que, mesmo pecando, ainda a reconhecem como mãe. O Padre Pio vivia isso de forma radical. Havia momentos em que o sofrimento físico das estigmas era tão intenso que ele mal conseguia erguer os braços durante a missa. E o que ele fazia nesses momentos? Voltava-se inteiramente para Nossa Senhora, não com palavras elaboradas, às vezes apenas com um olhar para a imagem dela que ficava próxima ao altar. E ele descreveu algumas vezes que, naqueles momentos, sentia algo que só conseguia chamar de acolhimento, como se uma presença materna invisível dissesse: eu estou aqui, pode soltar. Se você já viveu um momento em que, no fundo do poço, você chamou por Nossa Senhora sem saber exatamente o que pedir, apenas chamou, saiba que isso é o segundo sinal. Saiba que esse gesto, tão simples e tão humano, é exatamente o que abre o manto de Maria sobre a sua vida. A confiança filial não precisa ser eloquente, ela precisa ser real. E Nossa Senhora, que é mãe antes de qualquer outra coisa, reconhece esse chamado com uma precisão que nenhuma distância pode bloquear. O terceiro sinal é o amor e o cuidado pelos mais fracos, oferecido em nome de Cristo. Este é o sinal que o Padre Pio considerava o mais transformador de todos. Porque ele não fala apenas da relação entre a alma e Nossa Senhora. Ele fala da forma como essa alma age no mundo. E o que o Padre Pio ensinava era que Maria cobre com seu manto as almas que enxergam Cristo nos que sofrem e respondem a esse sofrimento com amor concreto. Não é necessário ser freira ou missionária. Não é necessário fazer grandes obras. O Padre Pio dizia que uma mulher que cuida com paciência de um familiar doente, oferecendo esse cuidado a Cristo, está praticando um dos atos espirituais mais poderosos que existem. Que uma mãe que acorda de madrugada para cuidar de um filho enfermo e reza enquanto cuida, está fazendo algo que ressoa nos céus, de uma forma que a maioria das pessoas jamais imagina. Nossa Senhora conheceu esse caminho. Ela esteve ao pé da cruz quando todos fugiram. Ela ficou. Ela não tinha como tirar o filho da cruz, mas ficou. E essa permanência ao lado do que sofre é a marca de quem carrega o Espírito de Maria. O Padre Pio dizia que quando uma alma age assim, com amor aos pequenos, com paciência para com os fracos, com misericórdia para com os que erram, ela está vivendo de dentro para fora o que significa ser filho de Maria. E Nossa Senhora responde a isso, estendendo o manto sobre essa alma de uma forma que vai além da proteção individual. Ela cobre toda a família dessa pessoa, toda a casa, todo o ambiente onde esse amor é praticado. A Bíblia sustenta esse ensinamento com uma clareza que não deixa dúvidas. Em Mateus 25, Cristo diz: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. O Padre Pio citava esse versículo com frequência quando falava sobre esse terceiro sinal. Ele ensinava que o amor aos fracos não é apenas uma virtude moral, é um sacramento vivo, é um ato que atrai a presença de Deus e o manto de Maria sobre a vida de quem o pratica. Olhe para a sua vida agora e pense: existe alguém que você cuida? Alguém que você sustenta com paciência, mesmo quando está exausta? Alguém a quem você oferece tempo, atenção, amor, mesmo que isso custe caro? Se sim, você está praticando o terceiro sinal sem talvez saber. E Nossa Senhora vê isso. Cada ato de amor silencioso que você oferece aos fracos é uma pedra posta sobre o altar de Maria. E ela responde com proteção sobre a sua vida de uma forma que você vai perceber, às vezes de imediato, às vezes com o tempo, mas sempre com uma certeza que não precisa de explicação. Os três sinais formam um todo. O rosário conecta você a Maria pela oração. A confiança filial a conecta a ela pelo coração.
O amor aos fracos a conecta a ela pela ação. E quando os três estão presentes numa alma, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que intermitente, o Padre Pio ensinava que o manto de Nossa Senhora está completamente estendido sobre essa pessoa. Não porque ela o mereceu, mas porque ela correspondeu ao amor materno que Maria sempre ofereceu primeiro. Agora você sabe, e saber muda tudo, porque a proteção de Nossa Senhora nunca dependeu da sua perfeição. Dependeu da sua disposição. E os 3 sinais que o Padre Pio revelou não são exigências impossíveis, são convites, são portas que Maria deixou abertas para que você entrasse. O Padre Pio dizia com uma convicção que marcava para sempre quem o ouvia: quem tem Maria tem tudo. Quem perde Maria perde tudo. Não é exagero devocional. É a síntese de uma vida inteira de experiência mística com a presença e o poder de Nossa Senhora. A partir de hoje, você tem 3 responsabilidades concretas. A primeira é não abandonar o rosário. Mesmo nos dias em que a mente dispersa, mesmo nos dias em que o cansaço pesa mais do que a devoção, pegue o terço e reze o que puder. Maria recebe tudo. A segunda é correr para ela nos momentos de crise, sem vergonha, sem protocolo, sem discurso elaborado, apenas com o coração aberto e o nome dela nos lábios. A terceira é continuar amando os que dependem de você, oferecendo esse amor a Cristo, transformando o cuidado cotidiano em oração viva. Se você fizer isso, não porque é perfeita, mas porque quer corresponder ao amor que ela já tem por você, algo vai mudar. A proteção que sempre esteve ali vai se tornar mais visível. As graças que chegavam sem que você percebesse vão começar a ganhar nome e rosto. E você vai olhar para trás e entender que em muitos momentos em que pensou estar sozinha, havia um manto sobre você que nenhuma tempestade conseguiu rasgar. O Padre Pio prometia isso, e o Padre Pio nunca prometeu o que não viu. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde ela só para você. Pense agora em uma pessoa que está sofrendo, uma amiga que perdeu a paz, uma familiar que enfrenta doença, crise financeira ou dificuldade espiritual. Alguém que talvez esteja se sentindo sozinha e abandonada, sem saber que o manto de Maria já está sobre ela. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não deixe para depois. Esse gesto simples pode ser exatamente o que ela precisava para não desistir. E se esta mensagem fez diferença para você, deixe seu like. Parece pequeno, mas é uma forma concreta de dizer que este conteúdo importa e de ajudar que ele chegue a mais almas que precisam ouvir o que o Padre Pio tem a ensinar. Se ainda não está inscrita neste canal, inscreva-se. Agora eu quero te convidar para um desafio. 7 dias. 7 dias rezando o rosário, mesmo que apenas uma dezena, todo dia no mesmo horário. De manhã ao acordar, à noite antes de dormir, no momento que couber na sua rotina, mas todo dia, sem falhar. O Padre Pio dizia que 7 dias de oração perseverante são suficientes para que Nossa Senhora mova coisas que anos de esforço humano não conseguiram mover. Não porque o número 7 seja mágico, mas porque 7 dias de fidelidade dizem algo ao coração de Maria que palavras sozinhas não conseguem dizer. Dizem que você escolheu ela, que você está disposta, que você corresponde. Durante esses 7 dias, ao pegar o terço, diga apenas esta frase antes de começar. Mãe, cobre minha família com seu manto. Eu confio em você. Simples assim, sem elaboração. Maria entende o que vem depois dessa frase melhor do que qualquer palavra que você pudesse acrescentar. Ao final dos 7 dias, preste atenção nas portas que se movem, nas passes que chegam sem explicação, no alívio que aparece onde havia peso. Isso é o manto agindo, isso é Nossa Senhora respondendo. Escreva nos comentários agora a palavra aceito. Esse gesto é sua primeira resposta de fé.
Antes de encerrar, quero te pedir uma coisa. Se você puder, encontre um lugar tranquilo agora. Respire fundo. E, se possível, feche os olhos depois de ouvir cada palavra desta oração. Deixe que ela desça do pensamento para o coração, porque é do coração que Nossa Senhora ouve. Vamos orar, Mãe Nossa Senhora. Eu venho diante de você não com palavras perfeitas, mas com um coração que te reconhece. Você sabe do que eu preciso antes que eu termine de pedir. Você conhece o peso que eu carrego, as noites que eu passei sem dormir, as lágrimas que eu segurei para não assustar quem eu amo. Você viu tudo, e mesmo assim, você nunca foi embora. Padre Pio, você que conheceu o manto de Maria, como poucos seres humanos já conheceram, interceda por mim agora. Apresente meu nome diante de Nossa Senhora. Fale por mim, quando as minhas palavras falharem. Você que passou noites inteiras em oração por almas que nem sabiam que precisavam de você, ore por mim hoje. Nossa Senhora, cobre minha família com seu manto. Cada filho, cada marido, cada pai, cada mãe, cada irmão que carrego no coração. Cobre a minha casa. Afasta de nós tudo o que vem para roubar a paz, a saúde, a união e a fé. Que nenhuma força das trevas encontre entrada onde você habita. Cura o que está doente em mim e nos meus. Não apenas no corpo, mas na alma. Nas feridas antigas que ainda doem. Nos medos que ainda paralisam, nas mágoas que ainda pesam, que o teu manto seja também um bálsamo sobre tudo isso. Abre os caminhos que estão fechados, não para a minha vontade, mas para a vontade de Deus sobre a minha vida. Porque eu aprendi hoje que confiar em você não é fraqueza, é a decisão mais sábia que uma alma pode tomar. Eu aceito os 3 sinais que o Padre Pio revelou. Vou rezar o rosário. Vou correr para você nas minhas crises. Vou amar os que dependem de mim com mais consciência e mais fé. E vou fazer tudo isso não porque sou forte, mas porque sei que você completa o que me falta. Obrigada, Mãe. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada pelo manto que já estava sobre mim antes mesmo de eu saber que precisava dele. Amém. Que Nossa Senhora te cubra hoje e sempre. Que o Padre Pio interceda por você e pela sua família. E que a paz que o mundo não consegue dar chegue até o lugar mais fundo do seu coração ainda hoje. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.